Em ti eu tudo posso, não há limites, minha força está em ti, nada é impossível. Em ti olhos se abrem, muralhas caem, estou vivendo pela fé, nada é impossível. Boa noite, irmãos. Vamos começar mais um culto em celebração ao nosso Deus. Que você possa entrar nesse espírito. Em ti eu tudo posso, não há limites, minha força está em ti, nada é impossível. Não vou viver pelo que
noite, irmãos. O mês de agosto é o mês dos jovens e adolescentes aqui na nossa igreja e hoje, especificamente, é o dia do jovem batista. Então vamos dar início a esse culto orando pela vida dos nossos jovens. Oremos. Senhor Deus, muito obrigada por mais este dia. Muito obrigada por cada jovem aqui da nossa igreja. Te pedimos, Pai, que o Senhor oriente a cada jovem, abençoe, direcione cada um dentro dos teus caminhos, Pai. Te pedimos também pela liderança do A29, que o Senhor possa estar dando sabedoria, conduzindo, Pai, para estarem direcionando esses jovens. E desde já te agradecemos por todo o trabalho que tem sido feito, Deus. Pai, te pedimos pelo nosso culto dessa noite, que o Senhor nos abençoe e que tudo o que fizermos aqui seja para a honra e glória do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Convido a igreja agora para lermos juntos Lucas 1, de 35 a 37. O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril já está em seu 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Lucas 1, 35 a 37. Amém. Graça e paz, irmãos, vamos nos colocar de pé e louvar o nome do Senhor. Louvar o nome do Senhor com alegria. Filho de Deus, curando os enfermos, livrando os cativos. Era chegado o reino de Deus. Foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus. Ressuscitado, glorificado, o inferno e a morte venceu. E agora, quem dizes que tu és? Era chegado o reino de Deus. Foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus. Ressuscitado, glorificado, o inferno e a morte venceu. E agora, quem dizes que tu és? Um profeta, um agitador qualquer. Teu Espírito me revela quem tu és.
Amém. Porque não há outro igual ao nosso Jesus. É aquele que nos ama. Não tem amor como esse, né? Esse amor que Ele morreu na cruz, esse amor que é um amor incondicional. Ele nos ama e Ele morreu por você. Eu gostaria que você cantasse essa música, lembrando desse amor, que o Senhor derramou aquele sangue por você e por mim. E Ele venceu, e Ele ressuscitou, e Ele está vivo. Amém? Chora, o sol se apagou, ali estava morto o Salvador, seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado Ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte Ele enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, Ele venceu para sempre, exaltado é, para sempre adorado é, para sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, Ele venceu para sempre, exaltado é, para sempre adorado é, para sempre
aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou. A graça e a paz, queridos. Que nessa noite nós possamos perceber a presença de Deus nesse lugar, porque a gente crê que Deus está aqui, amém? Nós acabamos de cantar uma expressão muito verdadeira e que às vezes a gente se esquece. A gente se esquece que o Cordeiro venceu. E quando a gente se esquece disso, a gente não canta aleluia. Nós precisamos nos lembrar disso. A gente passa por tantas lutas, não é mesmo? Mas lembrar que Cristo lá na cruz venceu. Ele nos libertou da condenação do pecado. É algo que tem que fazer sentido em nossas vidas. Queridos, esse momento é um momento que a gente tira para orar com os irmãos. Nós sempre temos alguns pedidos, nós sempre lembramos de alguns irmãos. Pela manhã nós oramos também. Nós estivemos orando aqui pela família da irmã Henriqueta, pela sua saúde. Estivemos também orando pela família Brandão. Nós estivemos orando também pelos desempregados. E eu gostaria que nós estivéssemos orando aqui também pelos enfermos. É sempre importante nós lembrarmos, nós orarmos. E também nas orações nós também temos os motivos de alegria, não é mesmo? E hoje pela manhã a gente viu aqui a presença da Beth, do Everton. A Beth tinha passado por uma cirurgia e ver ela aqui foi muito bom. A gente se alegra, então nós oramos agradecendo, engrandecendo o Senhor. E também a gente não pode deixar passar, a gente está aqui na presença do irmão Marcelo Duducci. A gente quer orar, agradecer a Deus pela sua vida, porque a gente tem pedido e a gente tem percebido que Deus tem sido misericordioso. Vamos orar, irmãos? Queria que você abaixasse sua cabeça nesse momento e levasse seu pensamento ao Senhor. Nesse momento, lembre daquelas pessoas que precisam de oração. Hoje, nesse domingo, é o domingo onde nós comemoramos o dia do jovem batista. E talvez você conheça um jovem que ainda precisa de Jesus. Talvez ele está na sua casa. Então nunca se esqueça. A gente está aqui, nós vamos orar por ele, mas ore por ele. Às vezes o nosso coração fica um pouco triste, mas a gente não pode desanimar. A gente precisa continuar orando. Nós precisamos nos lembrar também, ó Deus, de que por mais que a gente ore ao Senhor, por mais que a gente fale com o Senhor, a nossa pequenez permite que a gente se desanime um pouco.
Mas eu clamo ao Senhor, para que nós como igreja, como irmãos, possamos trazer ânimos uns para os outros, orarmos uns para os outros. Nós clamamos a Ti porque nós sabemos que é a Tua presença que permite que nós façamos isso. Deus, nós também queremos Te agradecer, porque mesmo na luta da semana, a gente vê o quão misericordioso o Senhor tem sido com a gente. Obrigado, Senhor. Nós temos visto, Pai, que mesmo que alguns passem por alguma dificuldade, seja financeira, seja emocional, seja na saúde, o Senhor tem sido glorificado em cada vida. E nós agradecemos, Pai, porque nós temos orado e temos visto o trabalhar do Senhor nas vidas. E nós temos motivos para clamar ao Senhor, nós temos motivos também para agradecer o Senhor, para engrandecer Teu nome. E por isso nós estamos aqui como igreja, clamando, pedindo ao Senhor, lembrando daquelas pessoas que carecem do Senhor, porque nós cremos, Pai, que por conta daquilo que o Senhor conquistou na cruz, basta que nós fechemos nossos olhos, colocamos o nosso espírito em oração, o Senhor nos escuta. Nós cremos nisso, como igreja nós cremos nisso. Nós cremos, Pai, que aquilo que o Senhor fez na cruz, as conquistas que o Senhor trouxe para nós na cruz, são conquistas eternas e nos garantem, Pai, as bênçãos celestiais. Senhor Jesus, eu quero clamar ao Senhor, porque quando a gente fala de jovens, Pai, quando a gente pensa nos nossos jovens, não tem como nós não nos lembrarmos, ó Deus, daqueles que estão perdidos nas drogas. Muitos da nossa geração estão perdidos nas drogas, perdidos no pecado. Por isso, Deus, a Tua igreja clama para que o Senhor levante pessoas com a Cristolândia, com outros projetos que estão ali, ó Deus, para que pessoas entrem naquele lugar e manifestem e preguem o Teu Evangelho, para que mais jovens saiam dessa vida, dessa situação, e reconheçam o Senhor como Salvador. Senhor Jesus, eu peço pelo nosso ministério de jovens, Pai. Nós temos passado por alguns desafios, mas o Senhor tem sido gracioso com a gente e tem dado ânimo, e nós vamos continuar trabalhando, e nós vamos continuar orando por esses jovens, nós vamos continuar intercedendo por eles, nós vamos continuar, Pai, com os ouvidos abertos para ouvir o que eles têm a dizer. Eu sei que existem muitos ainda que estão desanimados, que ainda não estão com coragem de vir, pela timidez, pelas coisas que estão passando em casa. Deus, mas nós clamamos ao Senhor para que o Teu Espírito traga cada um deles, para eles perceberem que nós aqui somos pequenos como eles, estamos passando pelas mesmas coisas, mas nós estamos juntos, vencendo juntos. Eu clamo isso ao Senhor. Nós pedimos a Ti, Deus, para que o Senhor traga aquele jovem, Pai, que há tantos anos não vem nessa igreja. Eu peço ao Senhor, o Senhor sabe, Pai, dos nomes, o Senhor sabe os nomes que estão no meu coração. Eu sei que muitos nomes estão sendo colocados aqui. Nós queremos, Pai, que os nossos jovens brilhem, para que nas suas vidas, ó Deus, o Seu nome brilhe na escola, na faculdade, no trabalho, durante a semana. Que sejam jovens que pela manhã orem ao Senhor, meditem na palavra, que tenham uma vida santa, para que nós possamos, Pai, de alguma forma ser algo diferente para essa geração. Eu clamo ao Senhor, Deus. Nós pedimos a Ti nessa noite, em nome de Jesus, amém. Os irmãos podem se sentar. Em Ti eu tudo posso. Travel all this way now, more than a million miles. And in a world that's fading, ooh, you make the world wow. Travel all this way now, more than a million miles. And in a world that's fading, ooh, you make the world wow. I ain't striving for greatness, because it ain't my style. I made me to become yours for the rest of my
my lap now. Where would I be without you? I can only see the end. How could I live without you? You were there since the beginning. Let me see what you see in me. Let me be who you want me to be. 'Cause I know through it all, you see love we're fighting for. 'Cause I know through it all, you see love we're fighting for. You see love we're fighting for. Boa noite, irmãos. Como vocês viram, esse foi um pouquinho do nosso último culto do A29. E é só um pouquinho mesmo, porque eu tenho um convite muito especial para fazer para vocês, que é que vocês estejam conosco no próximo sábado, para que vocês vejam o restante do culto, para que vocês participem conosco desse culto. É um culto feito pelos jovens, mas queremos que toda a igreja esteja presente, porque como igreja, queremos, acima de tudo, adorar o nome do nosso Deus. Queremos honrá-lo e adorá-lo como ele deve ser adorado, como o santo que ele é. E nós queremos que você esteja conosco nisso. Os irmãos que estiveram presentes no último culto puderam participar conosco e ver como foi bom estar junto. Então, você que veio no último culto e está perto de alguém que não veio no último culto, dá um toquinho, dá uma beliscada no irmão, para que nesse sábado, às 7 horas, todos nós possamos estar juntos presentes. E você pode pensar assim, Ana, mas é dos jovens, né? Eu já não sou mais tão jovem. Uma regra nessa vida é, ou a gente vai ser jovem, ou a gente é jovem, ou a gente já foi jovem. Então, todo mundo sabe o que é ser jovem, ou saberá o que é ser jovem. Então, você está muito convidado e super convidado para estar conosco nesse sábado, às 7 horas. E você que é jovem e ainda sente vergonha de estar junto com a gente, vem com vergonha mesmo. Que ou aqui você vai perder a vergonha, mas continua vindo, que a gente vai estar junto para adorar o nome do nosso Deus. Então, irmãos, vou falar mais uma vez para ficar gravado. Sábado, 7 horas, aqui na igreja. E é um convite para toda a igreja. Se você conhece alguém ou algum jovem que ainda não conhece e não reconhece o Senhor Jesus como o Senhor da vida dele, traz junto para que aqui ele consiga escutar da palavra do nosso Deus. Espero todos vocês, sábado, 7 horas, aqui na igreja. Graça e paz, igreja. Amém? Vocês podem não conhecer a gente, mas já conheceram a nossa filha aí, né? Ficamos 5 anos e meio no Ceará. Alguém aqui já ouviu falar de Lavras da Mangabeira? A gente não conhecia, nem sabia onde ficava isso. Mas Deus nos levou até lá 5 anos e meio. Deus nos abençoou tão ricamente que em 5 anos e meio a gente tomou conta de 3 congregações que estavam morrendo e a gente pôde ali, né, fazer um trabalho que no final de 5 anos e meio a igreja estava revitalizada, as 3, com templo próprio, com sala para as crianças, cantina e banheiros, né? Então, assim, com todo o equipamento de multimídia, bateria, ou seja, com coral e tudo assim, né? Equipe de louvor. E aí a gente, 2017, a gente já estava orando já para a volta. A gente tomou conhecimento que existia uma cidade chamada Arapeí faz 1 ano, né? Ela está falando, essa é a parte dela. Estamos gostando do campo missionário, é desafiador, é um lugar que tem muito problema com alcoolismo, muitas pessoas jogadas na praça com problema de alcoolismo, e nós assim estamos lá
orando. Já tivemos alguns visitantes na nossa igreja, né? Temos uma pessoa lá, um irmão com a gente. E lá na igreja da irmã Eliane, eles plantam berinjela, né? E nós, lá é banana. Então a gente tem um monte de pé de banana lá e a gente sai distribuindo para os vizinhos também, fazendo a amizade com o pessoal. Mas vamos lá para o vídeo? A cidade de Arapeí, né? As montanhas, é bem bonito lá. A entrada da cidade. Aqui é a irmã Leia, que doou a propriedade. Nós, infelizmente, não a conhecemos pessoalmente, mas foi alguém que nos abençoou, amém? Aqui a visita do seu Adriano na casa, que é cunhado dela. Aqui a casa, quando nós chegamos, é bem grande lá. Recebemos 48 pessoas lá. Aí nós limpamos o quintal, ficou bem bonito lá. Aí o fundo do quintal. Aqui nossa primeira reunião, né, com o pastor Adilson Arumi também, lembra? Fomos lá conhecer. Aqui os irmãos de Guaianazes que foram lá nos ajudar a fazer a faxina da casa, que a casa é bem grande, são 15 cômodos, né? Aí eles pintaram, limparam, pintaram, deixaram bem bonita a casa. Aí são as bananas, como eu já disse, a gente está distribuindo banana, vocês berinjela e a gente banana. Então, sempre a gente está distribuindo banana para as pessoas lá. A banana já estava plantada, da própria casa. Eu fiz uma hortinha lá também. Estamos desfrutando. Esse é um irmão, um irmão que a gente estava discipulando ele. Ele estava se libertando do alcoolismo. Pode passar? E é isso aí, irmãos. Tivemos a visita do pessoal de Guaianazes também. Aqui é um dos cultos. Tivemos a visita do pessoal de Guaianazes, que fez um trabalho missionário lá, um trabalho com criança. E nós estamos caminhando para a honra e glória do Senhor. Amém? Vida que brilha, Jesus, que brilha. Vida que brilha, vida que brilha, Jesus. Irmãos, nesse vídeo que vocês viram, vocês conheceram o Josemir e a Lilian. São missionários aqui no estado de São Paulo, já passaram por algumas cidades. E eu só queria ressaltar um ponto aqui. Acho que vocês conseguiram perceber, né? Josemir e Lilian são pessoas bem simples. Pessoas simples. O projeto que eles trabalham ali é um projeto muito simples. Você viu que eles trabalham e eles plantam banana. Eles têm bananas. Eles abençoam a vida das outras pessoas com as bananas, com as berinjelas. O Senhor tem feito grandes coisas ali usando pessoas simples. E por que é importante a gente ver um vídeo como esse? Eles estão ali no dia da abertura da campanha de estaduais. Eles passaram esses projetos ali, mostraram um pouco do trabalho deles. E é importante a gente ver isso porque, irmãos, esse projeto a gente faz parte. É um projeto que a gente sustenta. É um projeto que a gente ajuda no sustento. E quando esse povo está ali, o Josemir e a Lilian, pregando o Evangelho, é porque nós estivemos apoiando eles nessa obra. Por que isso, irmãos? Porque sempre quando o pastor vem aqui e fala, olha, irmãos, nós estamos em campanha, a gente quer abençoar vidas, nós estamos abençoando pessoas como eles. Pessoas simples, com um trabalho simples, pregando o Evangelho simples, para abençoar outras pessoas que também são simples. E qual é a grande diferença, né? A grande questão ali é que eles estão se deixando usar pelo Senhor. Estiveram no lugar certo, no momento certo, para fazer a coisa certa, se disporam a trabalhar para o Senhor, se dispuseram a trabalhar para o Senhor, e Deus tem feito grandes coisas. Na verdade, a nossa missão aqui, irmãos, é lembrar você. Você já definiu o alvo no seu coração da campanha? Já separou?
Já ofertou? Não se esquece disso. Nós estamos em campanha e nós queremos abençoar esses projetos, como o projeto do Josemir e da Lília. Nós podemos ver um pouquinho hoje dos desafios dele, mas existem outros desafios de outros projetos de plantação de igreja. E pessoas têm ouvido falar do Evangelho porque muitas igrejas, inclusive a nossa igreja, têm investido, têm trabalhado para que esse povo consiga estar ali pregando o Evangelho. Amém? Deus abençoe. Nesse momento a gente vai estar cantando uma música e a oportunidade que a igreja tem para os dízimos e ofertas. No mundo busquei, mas não preencheu-me. Canções tão vazias, tesouros que um dia se consumaram. Então você veio e me trouxe pra perto, e todo desejo é satisfeito em seu amor. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que meu Deus. Expor minhas fraquezas, defeitos e falhas, não vou esconder. Um amigo encontrei, o Deus das montanhas, é o Deus dos vales, e não há lugar que a sua graça possa me achar. Oh, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que meu Deus. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que meu Deus. Torna o luto em festa, a vergonha em glória, traz beleza às cinzas. Só o Senhor pode fazer. Traz a vida aos sepulcros, faz de ossos soldados, faz do mar um caminho. Só o Senhor pode fazer. Só o Senhor pode fazer. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que meu Deus. Não há nada, nada melhor,
Oremos. Querido Deus, eterno Pai, graças te dou por mais um dia. Graças te dou por este culto. Graças te dou pelo mês dos jovens. Te agradeço também, ó Pai, pelos dízimos, pelas ofertas, que eles continuem abençoando vidas, alcançando nossos missionários e abençoando cada vez a tua obra. É isso que eu te peço e te agradeço, em nome do Santo Senhor Jesus. Amém. Graça e paz a todos vocês. Que tempo bom que a gente está vivendo. Apesar do frio, a gente consegue sair de casa, se encontrar aqui, isso faz tão bem, né? É muito bom. De manhã eu peço uma coisa para vocês, mas agora de noite não vou pedir. Mas fica no meu coração, fica ardendo para pedir para você sair do lugar, cumprimentar os irmãos, fazer aquela bagunça tão gostosa, da gente poder se abraçar. Mas a gente vai fazer isso no final, combinado? Então não vai embora sem falar com alguém, sem encontrar com alguém, sem cumprimentar alguém. Tem pessoas que estão com a gente hoje aqui, que nem sempre estão. Eu particularmente não conheço todas as pessoas. Então, por favor, dê o meu abraço também em cada um, para a gente ter esse momento gostoso. Dizer o quanto é bom a gente estar juntos aqui, na presença de Deus, nesse lugar que consagramos, para buscarmos ao Senhor juntos, para louvarmos juntos. E é muito bom que estejamos juntos. Eu quero lembrar sobre essa campanha para abençoar os nossos missionários do estado de São Paulo. Quero lembrar vocês uma coisa muito importante, que a nossa meta é que todo mundo participe. E eu queria muito que você olhasse para o que você pode participar. Vamos pensar nos nossos missionários que estão ali, então, e o pastor Bruno já explicou tudo, mas eu queria dar esse reforço, para a gente olhar o que cada um de nós pode participar. Então, se você ajudou um pouquinho, ótimo, muito bom. Se você pode ajudar um pouco mais, muito bom também. Mas não deixe de participar. Se você pode só um pouquinho, não tem problema, mas pegue só um pouquinho e venha participar. Coloque a sua contribuição, traga no próximo domingo. Mas vamos fazer alguma coisa em que todos nós tenhamos uma participação. Pode ser? Você aceita esse desafio? Todos nós participarmos, deixarmos a nossa contribuição dizendo, eu participei. Eu queria chegar lá no final da campanha, que acho que vai ser no comecinho do mês que vem, né, pastor Bruno? No finalzinho da nossa campanha, e todo mundo pode dizer, eu participei, todos nós. Alguns com mais, alguns com menos, não tem problema. O importante é a gente dizer, participei, fiz parte disso. Isso vai ser muito bom. Essa é a nossa meta para essa campanha. Eu quero dizer que estou muito feliz com aquilo que a gente tem vivido na nossa igreja com relação aos nossos jovens e adolescentes. Eles têm participado ativamente, têm estado bem ativos. Hoje de manhã tivemos um culto com uma participação maior deles e tivemos um pregador que já pregou algumas vezes aqui na nossa igreja, que é o Yuri, e agora estava tocando violão com a gente. Então é gostoso ver os nossos jovens e adolescentes despontando. Yuri começou como adolescente, agora já está jovem. Quem sabe um dia vai ser um pastor, né? A gente vai orando, vai entregando nas mãos de Deus. Mas é gostoso ver essas participações dos nossos jovens e adolescentes. Nós não queremos vê-los longe, a gente quer ver eles aqui. E se a gente tem um bom plano e um bom trabalho, a gente consegue olhar para as nossas crianças e pensar, olha, quando eles crescerem, eles estarão bem envolvidos, terão bons relacionamentos. Então eu fico pensando em algumas crianças, a Helena, a Beatriz, a Júlia, e eu não vou conseguir falar todas, mas a gente fica pensando que elas logo estarão envolvidas, e passa tão rápido, né? A gente vê eles cantando aqui na frente, daqui a pouco eles já estão aqui dirigindo louvor, já estão em outras fases, mas a gente quer vê-los envolvidos, tendo a certeza de que aqui são amados, são tratados, e aqui recebem um cuidado espiritual que vem de quem? De todos nós, né? Graças a Deus por isso. Vem de nós, das nossas orações, do nosso cuidado, do nosso estar junto. Isso é muito bom, é isso que a gente quer. Nós estamos falando sobre o tema, e hoje seria o pastor Guilherme Lenk, seminarista, filho do pastor Wander Lenk, mas ele não pôde estar conosco. Ele está cuidando da Igreja Batista da Luz, a primeira igreja russa aqui de São Paulo, uma igreja que já foi muito grande, agora está recomeçando o seu trabalho, e esse nosso irmão querido Guilherme Lenk está envolvido lá. Ele não conseguiu vir para cá, então nós vamos estudar juntos a palavra de Deus, que estamos falando de um Deus sem limites, que se relaciona com um homem muito limitado.
Uma das coisas mais simples que representam a minha limitação e que me incomodam demais é quando eu estou dormindo e aí eu não estou bem posicionado e daqui a pouco eu não consigo respirar muito bem, a chamada apneia, e acordo todo desesperado, ofegante, porque não estava respirando bem, né? Não sei se acontece com todos vocês, mas é que agora eu já sou vovozinho, então acontecem essas coisas. E aí acordo todo desesperado que eu não estava conseguindo respirar bem. É nossa limitação. Quanto tempo a gente consegue ficar sem respirar? Quanto tempo a gente consegue ficar sem tomar água? Quanto tempo a gente consegue ficar sem comer? Quanto tempo a gente consegue ficar sem se relacionar com alguém? Quanto tempo a gente consegue ficar sem se sentir amado? São limitações. Nós somos criaturas de Deus, chamados para sermos adotados por Ele como seus filhos. E por isso, essas limitações mostram que somos bem pequenos e que precisamos estar ligados a essa grandeza de Deus. Antes de lermos o texto bíblico que nós vamos estudar e antes de olhar alguns detalhes desse texto, quero lembrar de duas histórias muito interessantes, onde aquilo que é bem finito, bem limitado, encontra-se com aquele que é grande, poderoso, sem limites. E quando a gente vai estudar, se você pegar na internet e começar a procurar o Deus ilimitado, os limites de Deus, e vai começar a mostrar os atributos de Deus, e o Yuri fez questão de citar hoje de manhã, então fala sobre a onipresença, a onipotência, a onisciência, a justiça, o amor, e vai falando sobre os atributos de Deus. Fica uma coisa muito grande, infinita, né? Teria que fazer uma EBD aí durante uns 6 meses para a gente estudar cada um dos atributos de Deus, muita coisa. Então a gente tenta resumir em alguns pontos, em algumas poucas histórias, para a gente ter essa percepção. Mas um homem muito poderoso, que viveu há muito tempo atrás, ele tornou-se muito importante por causa do seu império, da sua grandeza, o seu poder militar e tecnológico. E eu não estou falando dessa época não, eu estou falando de coisas que aconteceram há muito tempo atrás, porque a tecnologia que foi criada lá no seu império ficou conhecida como uma das 7 maravilhas do mundo, que são os jardins suspensos da Babilônia. E esse rei muito importante, chamado Nabucodonosor, ele tinha um império poderosíssimo, tanto que ele saiu conquistando, fazendo grandes conquistas, e ele foi uma das ferramentas que Deus usou para punir Israel, para corrigir Israel, para mostrar que Israel estava longe de Deus. E os profetas avisaram, eles não ouviram, e aí chega a Babilônia, destrói então o Reino do Sul, invade a capital Jerusalém, destrói o templo, leva todas as coisas. O que a gente teria aqui no nosso templo aqui, né? Nós temos equipamentos de som, temos esses bancos que tem muitas histórias, né? Os bancos, quantas pessoas sentaram aqui, são bancos de madeira muito bonitos, caros, e de repente eles colocam fogo, então vão queimar esse piso que custou caro, esse forro, o telhado, as instalações que custaram tão caro, mas que não tem um significado pessoal para a gente, mas custou muito caro. Foi o que aconteceu lá naquela época. A Babilônia destruiu completamente o templo, mostrando todo o poder do Império Babilônico. E esse rei Nabucodonosor, ele leva cativo os nobres do reino de Israel, e entre eles está um homem chamado Daniel, que a gente conhece e gosta muito das histórias de Daniel. Mas Nabucodonosor está se achando tão grande, tão grande, tão grande, tão poderoso, por causa do seu império, do crescimento, por causa da tecnologia da época. Suas conquistas são realmente grandes, são notáveis, conhecidas até hoje. E então é o que a gente diz no dia a dia, que ele estava se achando, né? Estava se achando. Então ele começa a acreditar que ele é um pouco maior do que apenas um ser humano. E ele tem um sonho, e aí Daniel vai interpretar o sonho dele. E aí Daniel vai mostrar para ele o que vai acontecer, e é o que realmente acontece. E o sonho mostra a árvore que vai ser cortada, que vai ficar só uma base, mas depois ela renasce. E aí Daniel profetiza na vida de Nabucodonosor aquilo que ia acontecer.
E Nabucodonosor vai experimentar algo muito terrível, porque ele vai comer grama, não no sentido figurado, mas no sentido literal da palavra. Ele realmente vai virar uma pessoa que perdeu o juízo. Então as suas unhas vão crescer, a sua barba, o seu cabelo, o seu fedor, o seu mal-estar, a sua incompreensão da vida, e ele vai rastejar pelo mato e vai comer grama, e há um tempo em que ele fica ali, mas em um momento, esse ser que se achava maior, foi colocado dentro dos seus limites, e logo em seguida, esse ser ilimitado, que é o Deus grande e poderoso, cheio de amor e graça, o visita e o chama para voltar e experimentar os sem limites desse Deus. Esse ser, Nabucodonosor, ele não podia ser mais do que ele era, mas ele podia viver e experimentar a vida que os sem limites estava oferecendo. E olha que coisa interessante, Daniel capítulo 4, versículo 17 diz assim: pois isso foi decretado pelos mensageiros, foi ordenado pelos seres santos, para que todos saibam que o Altíssimo domina sobre os reinos do mundo, ele os dá a quem quer, até mesmo a uma pessoa mais humilde. Quem falou isso foi o próprio Nabucodonosor. Depois que ele retomou a sua consciência, a ideia, percebeu tudo o que tinha acontecido, ele entendeu que ele era muito pequeno diante de Deus, e que Deus é esse Deus grande, que domina sobre todos os reinos e dá a quem quer. Isso ajuda a gente a pensar até nas questões políticas de hoje, tão polarizadas, aquela dificuldade, a nossa briga. Estamos brigando por pessoas, quando devemos lembrar que há alguém que domina sobre todos os reinos, e a gente deve se reportar a esse, a gente deve orar a esse Deus, a gente deve colocar o nosso voto diante de Deus. Eu não posso ter essa visão tão pequena. Preciso olhar para essa grandeza de um Deus que domina sobre todas as coisas. Preciso orar para Ele. E lá no dia do voto, quando você digitar o seu voto, digite conversando com Deus, dizendo: Senhor, aqui está o meu voto. Abençoa, aceita. Nabucodonosor é esse homem que se achava tão grande, que todos o admiravam pela sua grandeza, mas que percebeu o quanto ele era pequenininho. Mas há um Deus ilimitado que se revelou a ele. Ele conseguiu romper os seus limites, não quando ele tinha força, poder e autoridade, mas quando ele foi humilhado, quando ele foi comer grama. Aí ele entendeu a grandeza de Deus, aí ele pôde viver o melhor de Deus. Tem uma outra história que eu quero contar, de uma mulher que vivia na Samaria. E ela já tinha tido vários maridos e estava se relacionando com um homem que não era seu marido. E a gente começa a olhar e perceber que alguém que estava com um problema muito sério. E eu fico pensando, não só a questão do pecado que ela estava vivendo, mas a questão do seu coração. Como é que estava o seu coração? E eu fico pensando então, o sofrimento que talvez ela tivesse, porque ela não conseguiu alguém para se relacionar de uma maneira boa, em que ela tivesse orgulho, alegria, tivesse condições de andar com os seus filhos, com alegria, com prazer de mostrar: esses são os meus filhos, essa é a minha família. Ela não podia fazer isso, e por isso mesmo que ela ia buscar água num horário alternativo, onde ela não encontrasse com as outras mulheres, porque ela ia ser rechaçada, humilhada, mais do que ela já se sentia. E é interessante que apesar disso, com todas as limitações, então ela não podia ir buscar água no mesmo horário que as outras, ela não podia ter uma família como ela gostaria, ela tinha uma vida de sofrimentos, talvez de muitas tristezas, e a gente não sabe, o texto não diz se a consequência dela mesma, se a situação em que chegou naquele ponto, a gente não sabe, mas a gente sabe que a vida dela era uma vida que estava fora daquilo que era um padrão da sociedade, mas também fora daquilo que Deus esperava. E por isso mesmo, é o próprio Deus que aparece para ela, e conversa com ela, e se apresenta para ela, e oferece a ela salvação. Então talvez se ela fosse aquela fonte seca, e às vezes é como a gente se sente, né? Ressequido por dentro.
Parece que tudo acabou. Muitas vezes a gente se sente assim. A alegria acabou, o prazer da vida acabou, os planos acabaram. Às vezes a gente se sente assim, não tem uma saída. Às vezes a gente percebe os nossos limites, parece que eles se diminuíram todos assim, e a gente nem cabe mais. E foi nessa hora que Jesus chega para ela, lá em João 4:25, diz: a mulher disse para Jesus: eu sei que o Messias, aquele que é chamado Cristo, virá. Quando vier, ele nos explicará tudo. E aí Jesus responde: sou eu o que fala com você. O próprio Jesus foi se apresentar para ela. Jesus não pensou, bom, é alguém que tem poder, tem qualidades, tem propriedades, tem conquistas, é alguém que está sempre acordando de manhã falando, vamos lá, dia novo, felicidade, alegria. Jesus não pensou como era aquela pessoa, ele percebeu justamente a realidade daquela pessoa. É alguém que está com muita dificuldade, e o próprio Jesus se apresenta para ela e diz: sou eu estou aqui, eu vim conversar com você. E aí Jesus vai oferecer o seu plano, a sua vida, a sua graça. Que maravilhoso. Nós percebemos que quando nos achamos tão grandes, às vezes nos sentimos suficientes, nós nos deparamos com a gente mesmo e muitas decepções, porque a vida é cheia de decepções. Ela tem conquistas, tem alegrias, tem momentos bons, mas também tem momentos difíceis. E muitas vezes a gente está tentando buscar força na gente mesmo. A gente acorda de manhã e diz para a gente mesmo: vamos lá, eu vou conseguir. Isso é importante, mas cuidado para não ser irreal. Cuidado para não achar que você pode além dos seus limites. E só dizer que você pode também não vai resolver. Por isso que a gente gosta tanto de trabalhar o nosso racional. Por isso que você vê Jesus conversando com as pessoas e não apenas fazendo um monte de frases de efeito. Jesus conversava com as pessoas e mostrava realidades. E a realidade às vezes mostrava que a pessoa estava lá no chão, estava lá embaixo. Mas Jesus não fazia isso para humilhar as pessoas, mas para mostrar que você que é tão finito e está com limites tão pequenos, pode romper esses limites. Eu tenho limites maiores para oferecer para você, e eles estão em mim. É esse Jesus que é sem limites, que vai oferecer esse relacionamento com a divindade, para que a gente possa um pouco mais. Mas aí tem uma questão importante, e que é bem difícil para a gente, porque quando Jesus oferece você ultrapassar os seus limites, Ele oferece as regras, Ele oferece um padrão, Ele oferece um caminho. Então é por aqui, você vem comigo do meu jeito, e aí você vai além. E muitos falam assim: não, eu quero só que você me dê a bênção, porque eu quero ir para o meu caminho, e aí não dá certo, né? Mas o caminho de Deus é esse, um caminho bom, em que o sem limites, o infinito, o grande, o eterno, encontra o finito, o temporal, o pequeno, o passageiro. Eu vou pedir para colocar, por favor, projeção, Mateus 16, 21. Olha para esse texto que interessante, porque mostra um Jesus que está presente, andando e falando, e diz assim então: desde aquele momento Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos. Continua o texto, por favor. Dos chefes, dos sacerdotes e dos mestres da lei, e que fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Quando Jesus está encarnado aqui, a gente está vendo a grandeza de um Deus que vem andar no meio de nós, que vem sentir o que a gente sente, que vem pagar o preço que a gente não pode, mas que Ele não ficou limitado, porque Ele vai até a morte, e a morte mostra a sua humanidade, mas que no terceiro dia Ele ressuscita. E aí Ele vem mostrar alguma coisa maior para a gente. Ele vem mostrar que esses limites podem ser superados, porque Ele é capaz.
Por isso que a nossa fé é baseada em Cristo, não na nossa capacidade. Por isso que a gente olha para Cristo, para que esse Cristo mostre a capacidade que Ele tem, e a gente ande nesses caminhos e nessa capacidade de Cristo. Aí quando eu acordo de manhã, eu falo assim, vamos levantar, vale a pena, vamos lá, segunda-feira fria, chovendo, mas tem coisas boas para viver, tem oportunidade sim. João 10:10 disse que o inimigo não veio, o ladrão não veio senão para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em plenitude. Jesus veio oferecer essa alegria da gente acordar de manhã e falar assim, mas vale a pena. Vale a pena porque tem alguém que é superior aos meus limites. Às vezes a gente se depara com esse limite de uma maneira mais... Eu vou usar essa expressão mais pesada um pouco. Quando eu fui essa semana visitar o irmão Reinaldo, também lembrei que alguns dias antes eu tinha ido visitar o Marcelo, e a gente vê ali no hospital, né? Tá ali. Aí a gente quer, vamos sair, vamos aproveitar. O Marcelo já estava se sentindo melhor, o irmão Reinaldo estava se sentindo melhor também, e a vontade já é de sair, vamos embora, vamos para casa, vamos ficar com a família, mas precisava de medicação, precisava do tratamento. O irmão Reinaldo, infelizmente, estava se sentindo um pouquinho melhor, mas os exames mostraram que ele precisou ficar um pouco mais, precisou voltar para a UTI. Então ele está lá fazendo os seus tratamentos, a gente está aqui orando por ele. O Marcelo ficou mais alguns dias, melhorou, agora, graças a Deus, voltou para casa, está fazendo o tratamento lá de casa, que bom. Olha, mas é lá no hospital que a gente vê o quanto somos limitados. Porque a gente pergunta, mas e a tecnologia? Mas e a ciência? E as capacidades? E os recursos que a gente tem? E as pessoas que a gente conhece? E a gente começa a pensar em todas as possibilidades. Às vezes o nosso problema ele não é orgânico, não é físico, mas pode ser emocional, pode ser psíquico, e a gente está lá derrubado emocionalmente, a gente está prostrado emocionalmente, as situações da vida parecem também tão pesadas sobre nós, que a gente não consegue ver, então a gente não consegue achar que a gente sabe sair daquela situação. Nessa hora a gente vê também nossos limites tão pequenininhos, apertando a gente de novo. Para todos esses momentos, a gente vai perceber que há um Deus que é maior. Às vezes são problemas espirituais, e os problemas espirituais também têm dificuldade, porque nós nem percebemos quando são problemas espirituais. Às vezes o pecado está tão comum na nossa vida, que o pecado vai levando a gente para problemas espirituais muito sérios e graves, e a gente nem sabe, a gente está sofrendo, as situações estão apertando a gente, e a gente nem sabe, a gente fica ali, pensando, o que vai acontecer agora? Como é que a gente vai fazer agora? E aí eu lembro, por exemplo, de Jesus, falando com aquele homem cheio de demônios, que ninguém era capaz de dominar aquela situação. Um homem que vivia à margem da sociedade, mas que colocava medo nas pessoas, porque ninguém era capaz de enfrentá-lo, de resolver o problema dele. E Jesus simplesmente vai falar com ele. E quando Jesus fala com a sua autoridade, aquilo tudo muda. Nós vemos aqui, nesse texto que acabamos de ler de Mateus, nós vemos um Deus ilimitado, mas que estava bem presente. E eu vou pedir para projetar Filipenses capítulo 2, versículos 6 e 7, tudo isso como introdução àquilo que a gente vai falar hoje, apenas para a gente entender. Filipenses capítulo 2, versículos 6 e 7 diz, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. É um Jesus poderoso, divino, eterno nos céus, que esvazia-se da sua glória para andar com a gente, para dizer, eu vou junto com você, eu vou junto com os seus limites, mas vou chamá-lo a sair dos seus limites, a romper os seus limites. Que gostoso a gente pensar nessas provisões espirituais de um Deus que ama, levando a gente a ir além.
Porque a morte é certa para a gente, a condenação é certa para a gente, o pecado nos leva ao inferno. Essa é uma definição difícil para os tempos de hoje. As pessoas querem romantizar aquilo que Jesus apresentou com toda a propriedade. As pessoas querem colocar como figura de linguagem aquilo que Jesus tentou apresentar para as pessoas ficarem assustadas. Temam isso, porque é grave demais. Mas Jesus está mostrando que a gente pode ir além desse limite da condenação, das trevas, do pecado, do reino de sofrimento para o reino da sua luz, o reino da sua salvação, o reino da eternidade. E agora então, finalmente quero ler com vocês 2 Coríntios, capítulo 4, e nós vamos ler a partir do versículo 7 até o 10. 2 Coríntios 4, de 7 a 10. Pretendo não demorar muito, mas eu queria que você olhasse a grandeza de como Deus apresenta a capacidade de nós sermos tão limitados e temos esse relacionamento com aquele que é ilimitado. E isso nos levar a caminhos maiores e coisas maiores. 2 Coríntios 4, 7. Mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que o poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. O texto é bastante simples, e aqui ele está fazendo essa figura de linguagem, essa comparação, que nós somos como vasos de barro. Naquela época, quando Jesus fala isso, ele está tentando mostrar alguma coisa muito comum do dia a dia para as pessoas. Naquela época, as pessoas não tinham água encanada, né, como nós temos, nem um sistema de esgoto, que a gente nem sabe para onde vai, mas a gente dá graças a Deus que vai tudo embora, não é assim? Lá eles tinham vasos, e tudo é transportado nos vasos. O que chega limpo, o que sai sujo, tudo é nos vasos. Então ali, em um vaso você tem água limpa, no outro vaso você tem água suja, num vaso você tem o vinho que eles tomavam, em algum vaso vocês tinham os seus pertences guardados, e os vasos eram feitos para guardar muitas coisas. E que bom que eles sabiam diferenciar os vasos, né? Mas são vasos, e alguns vasos eram mais bonitos, mais trabalhados, outros vasos eram mais simples, mas tudo era vaso de cerâmica, que às vezes as nossas crianças bem pequenas estão em casa e a gente tem aquele vaso lindo de cerâmica e ela só encosta, o vaso bate no cantinho e já era. Porque o vaso, apesar de tão bonito e às vezes tão caro, o vaso é frágil. É isso que Jesus está mostrando. Nós somos como vasos, somos tão frágeis. Um dia a gente está bem, está forte, cheio de planos, trabalhando, ajudando, influenciando pessoas, compartilhando, abençoando nossa família. O outro dia a gente de repente está lá no hospital e não sabe nem se vai sair. Aquilo traz uma preocupação para a gente. Um dia nós estamos muito bem, um dia nós não estamos mais. Mas o texto diz o seguinte: a gente que é tão frágil, tão pequenininho em termos de condições, e aqui vem uma analogia muito legal que Jesus faz, porque o vaso é feito de barro, o barro, que é o mesmo material que Deus usou para criar o homem, que o homem veio do barro. E é assim que Deus trabalha essa condição, mostrando para a gente: olha, vocês são tão frágeis, tão pequenos, tão impotentes. E quando, irmãos, a situação é grande, é exatamente assim que a gente se sente, impotente. Eu queria fazer, não posso. Queria resolver, não posso. Queria estar lá, não posso. Queria trazer de volta, não posso. Queria fazer alguma coisa, não posso. É uma impotência tão grande que chega a doer tudo aqui dentro. Dá um frio na barriga, dá aquela sensação terrível. Eu não posso. Como isso é pesado para a gente. Essa é a nossa fragilidade, como vasos de barro. Só que o texto diz que apesar de sermos vasos de barro, lá dentro desses vasos a gente guarda
tesouros excelentes. Irmãos, nós não somos vasos apenas para guardar um pouquinho de água. Nós não somos vasos para guardar a água que foi usada. Nós não somos vasos que servem de privada. Nós não somos vasos apenas para colocar num lugar e falar assim, ó, que bonito. Nós somos vasos importantes porque guardamos tesouros. Algumas pessoas tinham vasos especiais para guardar suas economias. Tem gente que faz assim até hoje. Usa latinha, né? Aquela latinha do Panetone. E aí guarda algumas economias, põe um dinheirinho lá dentro. Nós somos vasos que guardam tesouros preciosos de Deus. Esses tesouros são as excelências que Deus tem para nós. E apesar da gente ser tão frágil, tão pequeno, temos lá dentro tesouros preciosos. Quando Deus olha para a gente, Ele olha como a gente vê em alguns desenhos, sabe? Quando a pessoa olha para a carteira e o olhinho faz plim, plim, né? Com aquele barulhinho do dinheiro, de algo precioso, valoroso. Deus olha para a gente e vê coisas de valor. Deus olha e fala assim, isso é precioso demais para mim. Então Ele não quer quebrar aquele vaso. Ele quer cuidar daquele vaso. Nós somos amados e cuidados por Deus. Mas a minha pergunta é, e eu quero fazer primeiro aos jovens da nossa igreja. Quando a gente pensa nos tesouros que nós temos aqui dentro, e o próprio texto vai dizer que esse tesouro tem a ver, inclusive, com a grandeza desse ser ilimitado que encontrou com o ser limitado. Então, nós éramos só o vaso, mas o ilimitado é como tesouro que fica aqui dentro. E agora estamos unidos. Tem algo precioso dentro de nós, para a gente compartilhar, para a gente mostrar. Mas às vezes parece que a gente quer que ninguém veja o que está lá dentro. E a gente esconde, né? O vaso de barro bem escondidinho, espero que ninguém perceba. E a gente passa como um vasinho de barro que nem pintado foi, sabe? Está no barro cru ainda, né? E a gente passa ali que ninguém perceba. A gente não quer que as pessoas vejam o tesouro, quando na verdade a gente precisa mostrar esse tesouro. Porque Deus colocou a gente para guardar e apresentar esse tesouro. Deus quer que as pessoas olhem e almejem esse tesouro. O que as igrejas têm feito é mudado isso. Eles têm feito o seguinte, têm apresentado um lugar para pintar o vaso. Falam assim, olha, aqui nós pintamos o vaso, aqui nós preservamos o vaso, aqui nós guardamos o vaso. As igrejas têm mostrado como cuidar bem do vaso. Só que Jesus está falando o seguinte, vocês são vasos para mostrar o tesouro que tem aí dentro, a excelência, porque Jesus é um tesouro também infinito. E esse tesouro que é a sua graça precisava ser apresentado para outras pessoas. A gente precisava criar um almejo. A gente tem visto pregações que colocam um Jesus tão pequeno, um Jesus praticamente um amigo imaginário. Para algumas pessoas, a gente conta essas histórias da Bíblia, de Jonas, de Jó, de Jesus, e as pessoas ouvem como se fosse uma história de ficção. Qual que a gente vai ouvir hoje? João, Maria ou Pedro e João? Para muitos é a mesma coisa, tem o mesmo efeito. Nós vamos ouvir de Ali Babá, os 40 ladrões, ou vamos ouvir daquele revolucionário, aquele tal de Jesus, que fez aquele reboliço todo? As pessoas perderam o valor. A graça de Jesus foi assim, aí a gente ora, faz uma oração, levanta a mão e fala assim, Jesus, perdoa todos os meus pecados. Pronto, resolveu tudo, está tudo certo agora. Perdeu o valor. Gosto de lembrar isso. Quando a gente fala para as pessoas desse tesouro, o que a gente mostra? Algumas moedinhas ou um tesouro? Porque para muitas pessoas, quando a gente fala de Jesus, a pessoa olha e fala, não interessa. Não, se não interessa é porque aquilo está sem valor. Chega para uma pessoa e fala assim, tem aqui 25 centavos, você quer? Ele vai olhar e fala, opa, dinheiro, né? Chega para qualquer pessoa e fala assim, aqui tem uma nota de 100 reais, você quer? Quem que vai falar não? Aí tem até aquela dinâmica que é feita, que você pega a nota, por exemplo, de 100 reais, de 200 reais,
Aí você amassa ela, você suja ela. Alguns podem até rasgar um pedaço dela. Você olha e fala assim, olha, tudo rasgada, suja, pisada. Mas aí você pergunta, mas continua valendo? Continua. Então ninguém quer abandonar. Pode estar pisada no barro, pode estar largada na rua. E você vai olhar e fala, opa, peraí, é uma nota. Você pega ela porque ela não perdeu o seu valor. As pessoas se interessam porque conhecem aquele valor. Mas quando a gente fala de Jesus, as pessoas estão entendendo que isso é um tesouro. Ou elas estão olhando para o vaso e falam assim, um vaso assim eu não quero ser não. Às vezes a gente fica falando muito dos vasos. Olha, eu sou um vaso tão lindo. Olha as pinturas. Olha onde eu fico. Olha onde eu sou colocado. E a gente esquece de dizer o que é que está lá dentro do vaso. Irmãos, nós não somos um vaso para embelezar, nós não somos um vaso para guardar água, nós não somos um vaso para guardar vinho, nós não somos o vaso da latrina, nós somos o vaso cheio dos tesouros de Deus. Você é esse vaso? Se você é esse vaso, irmão, agradeça a Deus por isso. Porque Deus amou você. Deus não quer que você se sinta o vaso da latrina. Deus quer lembrar para você que você é o vaso com tesouros. Abre o seu coração, deixa as pessoas encontrarem com esse tesouro. A Bíblia, quando fala que você é templo do Espírito Santo, não é que cada um de nós é um templo e cada um de nós tem um Espírito, é um pedacinho do Espírito. Eu sempre brinco, né? Não é porque eu sou mais gordinho, tenho mais Espírito, mas somos a igreja de Cristo Jesus. Por isso levamos o Espírito de Deus como igreja. E quando alguém se encontra com a gente, ela se encontrou com quem? Com o Espírito Santo de Deus, irmãos. Que tesouro precioso isso. As pessoas precisam olhar esse tesouro que tem dentro da gente, e elas precisam encontrar com isso e almejar, eu também quero esse tesouro. Então eu preciso apresentar bem esse tesouro. Em vez da gente esconder e passar despercebido, mostra o tesouro. Eu pergunto, faz diferença se esse tesouro está num vaso bem bonito e pintado, ou se está no vaso de barro cru? Qual que é a diferença? Nenhuma. O importante é o que está lá dentro. Por isso que o apóstolo Paulo vai falar aqui, né, que não é de nós. Fica evidente que esse grande poder vem de Deus e não de nós. Não tenha medo de abrir o seu coração, não tenha medo de considerar pequeno, não tenha medo de lembrar a sua finitude, não tenha medo de lembrar que nós somos temporais, estamos aqui por um tempo, e esse tempo passa muito rápido. Não tenha medo de considerar essas coisas, de pensar que hoje se você está aqui, amanhã não sei. O que você precisa ter medo é de achar que esse dia nunca vai chegar. O que você precisa ter medo é achar que você pode mais que os outros. O que a gente tem que ter medo é de achar que nós podemos competir com Deus e dizer para Deus como é que Ele tem que fazer as coisas. É isso que a gente tem que ter medo. E quando a gente tem medo e a gente olha para a grandeza de Deus e a gente clama a Deus, então a gente rompe os nossos limites. Porque aí tem um Deus que se manifesta através de nós. Vasos super frágeis de barro cru, que ninguém dá nada para a gente, mas na hora que eles olham esses tesouros, isso tem um significado tremendo. E as pessoas olham e falam assim, que coisa boa, eu também quero isso daí. Que coisa boa, isso aí paga a minha dívida. Que coisa boa, isso não tem como mensurar esse valor. É melhor que as outras coisas. Sim, melhor que as outras coisas. Os cristãos que morreram lá no primeiro século, eles tinham essa consciência de que não valia viver apenas para ter um dia melhor, mas compensava viver pela eternidade. Eles não tiveram medo de se entregar a leões, a cruzes, a fogueira. Eles não tiveram medo, porque eles tinham consciência do tesouro que estava dentro deles. Às vezes nós ficamos com medo do dia seguinte, ficamos com medo das circunstâncias, das pessoas com quem a gente tem que tratar, das relações comerciais, das relações pessoais, das relações familiares. Temos medo, temos ansiedade, temos problemas de lidar com isso, porque a gente está olhando muito para essas coisas tão pequenas, e a gente está olhando os nossos limites e falando, não consigo. Mas eu quero convidar você a olhar para essa grandeza de um Deus sem limites, que Ele chama você a romper essas barreiras, a olhar para coisas maiores, para esse tesouro que Ele quer colocar dentro do seu coração e fazer parte disso.
E eu quero convidar especialmente os jovens para olhar essa grandeza no sentido de apresentar essa grandeza. Eu fiquei tão feliz porque a Ana do pastor Bruno veio aqui falar do nosso culto. A gente tinha uma expectativa, a gente superou essa expectativa e eles trabalharam tanto para acontecer e a gente foi muito abençoado. A gente saiu daqui muito feliz, coisas tão gostosas que a gente viveu. E eu já penso no sábado que vem, mas eu penso também o seguinte, como o pastor Bruno orou, tem muitos jovens que estão precisando disso. Só que não é só o culto, não é só estar aqui, não é o que a gente tem para oferecer. Porque alguns entram e saem do mesmo jeito, porque eles vieram com o coração para receber só essas coisas, e ficaram olhando os vasos, e ficaram comparando, mas eu sou maior do que esse daqui, mas eu sou pintado e aquele é barro cru, porque a minha pintura é mais bonita que a outra, porque eu fico num lugar diferente, e essas comparações fúteis, passageiras. Mas eu quero convidar você, jovem, a mostrar o tesouro que tem aí dentro, a assumir um tesouro que é eterno. Quero convidar você, meu irmão, a abrir o seu coração, mostre esse tesouro, mostre para as pessoas, para que elas almejem isso que é tão grande no seu coração, para que elas falem, eu quero andar com você. E aí quando a gente vem para o culto, aqui, quando a gente vem para o encontro do A29, no primeiro sábado, que é café da manhã, sábado de manhã os jovens estão aqui, até é engraçado, porque eles reclamam tanto, né, de acordar cedo no sábado, mas eles estão aqui, que gostoso. O terceiro sábado é à tarde, o quarto sábado é à noite, o segundo sábado é na casa de alguém, que gostoso. Você quer os jovens na sua casa? Irmão Oswaldo e Maria tiveram lá, né? A gente encheu a casa deles lá, foi bom demais, deixamos uma bagunça danada, mas foi muito bom. Eu queria que a gente mostrasse para as pessoas esse tesouro, e elas quisessem estar por causa do tesouro, não porque nós somos vasos, não porque você tem um lugar melhor para um vaso. Eu fiquei muito triste quando a gente começou um trabalho aqui na igreja. A gente tinha um coral jovem maravilhoso, tínhamos muitas vozes aqui, mas eu comecei a tratar algumas coisas mais profundas, e eu comecei a chamar as pessoas a se posicionarem contra o pecado, contra o descompromisso com Deus. Eu falei, agora a gente tem que trabalhar mais o tesouro e menos o vaso. Sabe o que aconteceu? Um montão de gente simplesmente sumiu, desapareceu. E a coisa é assim mesmo. Toda vez que nós somos desafiados por Deus a nos posicionarmos como vasos que levam tesouros, muitos falam, não, mas aí eu não vou aparecer, aí eu não vou estar presente, aí as pessoas não vão dar valor para mim. Jesus viveu toda a sua vida sabendo que lá no final, depois de não ter pecado nem um dia, ninguém ia bater palmas para ele. As pessoas deram o que para Jesus? Uma cruz. É isso. E a gente quer ser melhor do que Jesus, porque a gente quer que a gente acerte um dia e as pessoas nos aplaudam. Não vai ser assim, irmão. Não é para esse tempo. Deixa o tempo certo, porque por enquanto somos vasos de barro que carregamos esse tesouro. Mas lá na eternidade, Deus preparou o lugar certo para a gente. Por isso que a gente não pode olhar só para essas circunstâncias. Vamos olhar para essa eternidade, vamos olhar para esse tesouro que está aqui. O versículo 8 e o 9 vão mostrar coisas impressionantes. De todos os lados somos pressionados. Sim, irmãos. A gente leva as pressões do dia a dia, mas fiquem tranquilos, porque Deus está com a gente. E Ele sabe onde a gente espana, né? Assim que a gente usa como um parafuso, né? A expressão da mecânica, Deus sabe onde a gente espana, então Ele cuida da gente. Somos pressionados, mas não somos esmagados, diz uma outra versão. Nós ficamos perplexos, mas não desesperados. Às vezes o olho da gente fica desse tamanho, o queixo bate lá no chão, fala, como isso pode acontecer? Mas a gente não perde a esperança, porque a esperança não tem a ver com circunstância, a esperança tem a ver com um tesouro. Não é assim? Às vezes a gente vê um irmão passando por uma luta e acontece um negócio ali na família, você fala, oh, situação difícil, da onde ele vai tirar dinheiro para isso? Mas ele tinha uma reserva lá, ele tira a reserva, paga aquela dificuldade, passa por aquilo tão bem.
Então, ficamos perplexos, mas não desesperados. É como uma conta infinita, que toda vez que acontece alguma coisa, Deus já tem lá preparado uma reserva para cuidar da nossa vida. Por isso que a gente não perde a esperança. Somos perseguidos, mas não abandonados. Sim, as pessoas estão atrás da gente, os dedos apontados, eles acusam, e às vezes é no serviço, às vezes nos relacionamentos, às vezes na família, às vezes as coisas não dão certo, e a gente tenta fazer a obra de Deus, e as pessoas apontam o dedo, mas nós não somos abandonados. Porque nós temos dentro de nós um tesouro, nós somos o templo do Espírito Santo, e se eu estiver sozinho no meu quarto e orar a Deus, eu serei ouvido, porque Deus que me vê em secreto também me recompensará, diz o texto bíblico. Somos derrubados, mas não destruídos. Às vezes é assim que a gente sente, que alguém foi lá e passou a rasteira, e a gente cai, e tem gente que ri da nossa queda. Tá vendo? Agora sim. Tem gente que ainda fala assim, quem sabe aprende alguma coisa, né? Tem gente que só ri e fala assim, isso, continua aí, deixa eu passar por cima agora. Nós somos então derrubados, mas não somos destruídos. E isso que é interessante, porque o vaso não se levanta. Quem levanta o vaso é aquele que está construindo o vaso ou aquele que adquiriu o vaso. O dono do vaso é que levanta o vaso. Então não se preocupe se algum dia você se sentir caído no chão, derrubado, porque é o próprio Deus que nos levanta, que põe em pé de novo para os seus propósitos. Você vê Paulo falando das realidades da vida. São muitas lutas, são dificuldades sim, mas ele vai concluir no versículo 10. É pelo sofrimento que o nosso corpo continua a participar da morte de Jesus. Ou seja, a gente não vê na gente mesmo soluções, a gente não vê na gente mesmo sempre uma última saída, uma coisa muito excelente. Eu não vejo em mim mesmo uma condição melhor que ninguém. Eu sei que eu sou muito limitado. Eu vou trabalhar para que eu não, por causa das lutas e das dificuldades, eu não me sinta menor do que eu sou. Então, aí existe minha força de vontade, existe meu trabalhar. Então, vamos levantar na segunda-feira, vamos sair, vamos trabalhar, vamos conquistar, porque ainda está dentro dos meus limites. Mas, às vezes, eu vou pegar situações em que os meus limites são muito pequenos. E aí eu vou perceber que é nessa hora que eu estou sofrendo, que o meu corpo continua a participar da morte de Jesus. Mas é desse jeito que o texto diz que a vida de Jesus também se manifeste. E aí eu não vou ver só o vaso de barro, mas eu vou ver um tesouro que tem a ver com a eternidade, tem a ver com aquela ilimitação de Deus, com aquela grandeza de Deus, que Ele vai levantar a gente, que vai cuidar da gente, que vai chamar a gente para a sua missão. O que eu acho mais impressionante, irmãos, de todos os nossos sofrimentos, é que Deus continua contando com a gente. Essa é a parte que mais me toca. Porque quando a gente está cuidando da casa, o pai está arrumando lá um aparelho, pintando uma parede, arrumando alguma coisa. Tem gente que gosta muito, né, de fazer as coisas em casa. A mãe às vezes está estudando, preparando, cuidando do seu trabalho, sentado no notebook, às vezes está fazendo uma comida, e a criança pequenininha vem para ajudar a gente. Você já passou por isso? Que a criança vem ajudar? Primeira coisa que a gente pensa, tadinho, ele não sabe que não tem como ajudar. Vai atrapalhar, vai estragar mais. Não é assim que a gente pensa? É automático. Mas às vezes a gente não insiste, né? Lembro do meu pai que dava os rolos de pintura, que ele pintava o muro lá da casa dele, e tem fotos lá dos meus filhos ajudando ele a pintar. Imagina como ficou o chão, que maravilha, né? Mas ficam essas memórias boas, e Deus faz isso com a gente. Eu sei que você não tem condições, mas eu vou estar junto, eu vou segurar junto com você, nós vamos fazer juntos, e eu quero que você tenha a alegria de dizer, fui eu que fiz, não porque eu podia, mas porque Deus me fez conseguir. É só essa diferença. Então não tenha medo de se humilhar, não tenha medo de pedir a ajuda de Deus, porque Ele quer pegar na sua mão, quer te ajudar a enfrentar as coisas, a vida, e quer te ajudar a mostrar esse tesouro que é Ele mesmo, esse poder ilimitado que tem a ver com valores para hoje e para a eternidade. Vamos ficar em pé? Eu quero chamar você para orar ao Senhor. Depois a gente termina lembrando que para esse Deus nada é impossível. Quais são os limites que a gente tem? Quais são as lutas que a gente tem passado? Quero convidar você a pensar que eu preciso deixar Deus segurar na minha mão.
E não sou eu que vou dizer para Deus, Deus é aqui, ó. E eu pego a mão de Deus e começo a fazer as coisas que eu quero. É justamente o contrário. É eu dizendo, Senhor, pega na minha mão, me dirige. Aí Deus fala, então vem para cá. E você fala o quê? Sim, Senhor. E Deus fala assim, mas vamos fazer desse jeito. E você diz, sim, Senhor. Você obedece, você entende a grandeza dele. Você lembra que você é pequeno, mas que ele pode todas as coisas. E aí que está a nossa segurança. Porque as rasteiras vão continuar acontecendo, os sofrimentos vão continuar acontecendo. Mas todo dia eu me levanto numa condição nova, de lembrar dessa grandeza de Deus. Desse Deus que é ilimitado, mas que pode me ajudar a romper todos os meus limites. Um dos grandes limites que a gente tem para a gente é a nossa morte. Ela é um limite. Então, eu tenho uma vida até aquele dia, e ali acabou. Mas até para isso, Deus estabeleceu outros limites. Até para isso, Jesus convidou você a romper esses limites. Se até esse Ele rompeu, quais outros você está dizendo que são grandes? Que sentimentos tem no seu coração que estão fazendo você ficar preso no seu dia a dia? Que sentimentos no seu coração você fala assim, não, mas não adianta? Que sentimento faz você olhar para alguém que você deveria amar e que você não consegue amar? Que sentimentos faz com que você desanime de você mesmo? Que sentimentos estão no seu coração que fazem com que você não mostre esse tesouro? Fazem com que você se sinta tão pequeno, às vezes envergonhado. Eu quero pedir em nome de Jesus que você mude tudo isso. Que você olhe para essas grandezas de Deus e que você aceite esse entendimento de que alguém que pode fazer você romper todos esses limites. Vamos orar ao Senhor, coloque a sua vida. Deus querido, graças te damos pela tua majestade, a tua grandeza. Porque o Senhor desceu lá dos céus, veio ser bem pequeno aqui entre nós, mas mostrou que o Senhor era Deus. E esse Jesus, o nosso Salvador, veio no nosso lugar para tirar a gente dessa condenação, tirar a gente desses limites que o pecado colocou sobre a gente. E agora a gente quer andar na tua obra, na tua graça, no teu poder. Talvez, ó Deus, precisemos passar por situações como Nabucodonosor passou. Foi humilhado pelo Senhor, passou lutas e dificuldades, mas aí ele entendeu e ele reconheceu. E o Senhor restabeleceu a grandeza. Talvez sejamos como aquela mulher lá em Samaria. A gente esteja vivendo em tantas lutas, tantos pecados, que a gente já não quer nem acreditar na gente mesmo. Mas o Senhor pode restaurar, pode trazer vida, pode trazer uma novidade, pode fazer a gente se sentir como uma fonte de água, que tem água que jorra o tempo todo, que as pessoas podem saciar a sua sede. Nós não só nos sentimos bem pela gente, mas a gente começa a se sentir bem, porque a gente tem algo para oferecer para o outro também. Que privilégio. Isso vem do Senhor. Eu quero pedir agora então a Deus que a gente não olhe para as situações e circunstâncias da vida, mas que a gente olhe para a tua grandeza. Oro para os meus irmãos aqui, para que sejam vencedores em Cristo, para que apresentem as suas mãos ao Senhor, para que o Senhor nos tome pelas mãos como crianças bem pequenas e o Senhor nos leve. E a gente não quer ficar caído no chão, a gente quer que o Senhor nos levante e a gente quer andar nos teus bons caminhos. Dirige-nos, abençoa-nos, ouve as nossas orações, abençoa as nossas vidas, nossas famílias, como nós queremos amar mais, queremos andar no teu bom caminho. Abençoa a tua igreja, oro pelos meus irmãos, em nome de Jesus, os abençoo com a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, comunhão e consolação do Espírito Santo do Senhor, agora e para sempre. Amém. Deus os abençoe. A gente vai cantar, vamos terminar o culto assim cantando, nos abraçando, nos cumprimentando. E eu quero pedir que você não esqueça que domingo que vem temos o culto da manhã 9 horas, mas 9h30 temos a Assembleia. E eu convido você a vir e participar conosco da Assembleia. Precisamos de todos os membros da igreja envolvidos, tá bom? Então não esquece domingo que vem, contribuir com a sua presença, 9 horas no culto, 9h30 com a nossa Assembleia. Deus te abençoe, uma boa semana. Você pode ajudar nas palmas?